Vocês já estão vendo a nossa tela? Olhem aí, porque às vezes fica em 2 vídeos diferentes. Olá, pessoal! Tudo bem? Então, vamos para o lançamento, né, do livro do professor Leonardo Miranda. Essa noite aí tivemos um pequeno falha técnica aí com a transmissão do YouTube, mas estamos agora aqui nessa sala virtual do Meeting e vamos então aí começar a nossa transmissão, não é isso, Léo? Boa noite a todos, obrigado pela presença e consideração, e eu vou apresentar um pouco rapidamente sobre o livro Reciclagem de Resíduos de Construção, Teoria e Prática. E aí, ó, então pus para compartilhar a tela. Veja se vocês conseguem localizar aí, dá um tempinho, né, Leozinho? Calma, calma, sem ansiedade. Novidade para muita gente o Meet. Tem alguns alunos nossos aqui que já estão acostumados. E aí, Silvia, tá vendo a apresentação? Dá um joinha. Não? Delenir não tá vendo? Não. Dá uma telinhazinha na tela, que então deve estar fixado a nossa imagem. Mas tem o link na outra imagem das outras pessoas, né? Dá para ver todo mundo, inclusive a apresentação, que virou agora uma pessoinha. Olha lá, temos mais gente chegando, Heloísa. Então, né, tem a apresentação aqui, tentem ver se vocês conseguem localizar ela. Qualquer coisa, escreve no chat, vou estar de olho aqui, enquanto o Léo vai estar aqui pensando na apresentação. A maioria do pessoal aqui já conhece, esse é o professor, doutor Leonardo Miranda, né, formado na USP, atualmente... Não? No FJF. No FJF, Engenharia Civil, né, o mestrado e doutorado na USP, e atualmente professor na Universidade Federal do Paraná, né, professor especialista aí na área de resíduos de construção civil, e está aí, então, hoje com esse maravilhoso livro aí, não é mesmo? Então, bora lá, prof, a palavra é toda sua. Bom, como vocês já puderam perceber, para mim ainda está mais fácil reciclagem de resíduos do que fazer live pela internet, né? Agora, o livro, então, eu tinha falado, era para estar disponível no site da editora e no site da Americanas, e era para estar na Amazon, mas, pelo jeito, está indisponível lá. Então, tá aqui ele, né? Nosso livrão! Eu tinha falado que, realmente, esse livro eu fiz pensando, dando ênfase um pouco no pessoal que pretende abrir e instalar uma usina, ao invés de ficar pensando só na aplicação do material, porque nisso já existem vários livros, vários artigos nessa área. Então, para orientar quem quer instalar uma usina, eu fiz esse livro também. E eu coloquei nele, na dedicatória, a Vanessa e família, a Deleni e o Luiz, que todos eles são ótimas pessoas e foram muito importantes para mim nesses últimos anos, principalmente, e ainda bem que eu conheci eles, e também a professora Silvia Selma, que está aqui assistindo. Ela foi muito importante na minha formação profissional, que foi minha orientadora no mestrado e no doutorado. Devo muitas vezes que eu estou trabalhando, eu lembro do exemplo dela e tento fazer igual. E agradeço também ao BNDES pelo apoio financeiro para desenvolver o projeto e o livro, e também ao professor Sérgio Onga, que gentilmente aceitou o convite para escrever o prefácio do livro, e eu considero
que ele hoje é o melhor pesquisador na área de reciclagem de resíduos do Brasil. Então, e a todos que, de alguma forma, ajudaram, influenciaram ao desenvolvimento, mesmo que indiretamente, esse livro. Então, aqui no capítulo 1 do livro, eu apresento a parte introdutória, que são dados sobre a reciclagem de resíduos no Brasil e no mundo, estimativas de reciclagem e exemplos de usinas. No Brasil, apresento vários dados técnicos de usinas que, de forma resumida, eu posso falar que a maioria das usinas no país são muito parecidas e tem uma planta de reciclagem bem parecida e com isso, os meninos apresentaram até que um bom desempenho, mas hoje ficaram ultrapassadas e, por causa disso, inclusive, eu, analisando vários problemas que elas tinham, eu resolvi desenvolver um projeto mais moderno que deu origem à usina móvel. E, por exemplo, essa foto que dali é uma usina da Alemanha. Eles usam essa foto, já foi tirada há muito tempo e dá para ver que o pessoal usa uma mesa de triagem, que eu considero isso hoje ultrapassado, só que aqui no Brasil isso ainda está sendo considerado novidade, e apesar de que eu não achar que existem já técnicas mais modernas, inclusive mais baratas e com maior eficiência. Essa aqui é uma foto da usina de Campinas, pública, que no início a maioria das usinas eram públicas e depois que fizeram a resolução com o nome 307, começou a despertar o interesse de usinas de empresários, investir na área, e essa usina, apesar de muito bem instalada, já foi desativada em Campinas. Essa aqui é a usina que eu desenvolvi no projeto que foi financiado pelo BNDES, é uma usina brasileira e tem várias novidades nela, e o projeto engloba vários problemas que eu via nas usinas brasileiras e desenvolvi meios para resolver os problemas e conseguir aumentar a produtividade, evitar paradas de processo, e com o uso de um ventilador eu consegui tirar boa parte das impurezas leves e desenvolvi também um sistema de homogeneização do agregado reciclado, que a heterogeneidade dele é um problema no uso, e através dessas transportadores de correios móveis eu consegui diminuir isso, e foi uma ideia que apareceu desde a época que eu fazia o doutorado, e consegui testar a viabilidade da técnica, e depois, nessa usina, foi desenvolvido, então, um sistema mecânico
para viabilizar isso de forma prática, inclusive ela vai facilitar não só diminuir a heterogeneidade, como também vai ampliar a pilha de estocagem e também na próxima versão da norma 15116, que está prevista para sair no ano que vem, está previsto a possibilidade de formação de amostras na usina até com uso dessas correias. Então, vi assim que é uma novidade que está sendo usada para várias finalidades. E também essa usina ela tem silos que permitem a formação de material para pavimentação, base e subbase, seguindo a curva granulométrica que quiser. Então, ela mistura teores de areia, pedisco e brita do jeito que for necessário. E aqui esse vídeo está mostrando o movimento dessa correia. Eu tinha pensado num sistema mais complexo para fazer esse movimento, e a empresa que ganhou a licitação, a Mercantil Catarinense, Indaial, eles propuseram um sistema bem mais barato e simples, e funciona tão bem quanto, e foi uma parceria bem interessante. Essa empresa ela montou a usina porque decidiu encarar o desafio e participou da licitação e ganhou. Então, é um mérito dela, inclusive, nesse ponto. E aqui dá para ver o teste inicial que foi feito na usina no dia da entrega, com blocos de concreto bem grandes, que a usina é capaz de reciclar. E esse bloco de concreto é quase do tamanho de uma geladeira, e esse britador de mandíbula é um britador 8050, com capacidade de 100 metros cúbicos hora, ou mais até, dependendo do entulho. E aqui está o material já reciclado, subindo a correia, passando pela peneira, e lá no fundo está o material descendo um pouco ainda. Isso já foi arrumado, isso foi um teste inicial, e essa usina não tinha espaço para aumentar a área de estocagem. Então, a correia está parada, não está formando pilhas por causa disso. Essa usina, especificamente, e nesse caso, era só um teste de funcionamento. A usina, as correias estavam paradas por causa disso, que senão elas iam estar formando pilhas ou de homogeneização. Essa é uma outra novidade que essa usina tem. Uma peneira vibratória que todas as usinas possuem, mas essa especificamente tem um dispositivo que permite o desentupimento da tela. O dispositivo que vai aparecer agora aí, com esse carrinho, com essas escovas que passam em cima da peneira para desentupir. Então, isso também
outra novidade que foi patenteada e está no livro. E essa aqui é uma usina de menor porte que pode ser usada tanto para triturar a fração graúda das outras usinas que eu mostrei, como também pode engatar no reboque de um carro qualquer e ser levado para várias obras e reciclar o entulho da obra. Esse moinho ele tem uma capacidade de 8 metros cúbicos hora, ou seja, dá para, em um meio-dia, ele consegue reciclar o entulho que uma obra gera em uma semana, ou seja, dá para uma construtora, né, usar esse equipamento em vários canteiros de obras e essa usina é composta por uma rampa para jogar dentro o entulho com um carrinho de mão, uma correia para subir o entulho, o moinho, e um outro correia para fazer pilha de areia reciclada, inclusive um aspersor de água para abater um pouco a poeira. E no capítulo 2 desse livro é dado uma abordagem sobre a abertura da usina. Então, eu vou mostrar aqui na frente um exemplo de uma planilha e também são mostrados vários parâmetros que influenciam na viabilidade de uma usina e cuidados do projeto e formas de licenciamento e financiamento e coisas, por exemplo, aonde instalar uma usina. Isso é um parâmetro para escolher um bom lugar de uma usina ser instalada numa cidade. Esse livro apresenta alternativas. Essa planilha eu que criei, não dá para ver muito o tamanho dos dados, mas está no livro, e eu posso falar também que ela apresenta vários campos em amarelo, que são campos de entrada de dados, custos de investimento, preços de venda dos materiais, mão de obra, estimativas de produção, e com isso dá para estimar qual a taxa de retorno e o payback e também o ponto de equilíbrio da usina nos projetos normais e antigos de usinas. Normalmente, o ponto de equilíbrio fica em torno de 1.800 a 2.200 metros cúbicos por mês, ou seja, uma usina no padrão normal tem que produzir e vender essa quantidade por mês para a receita igualar com a despesa. Acima disso é lucro. E aqui são, no capítulo 3, são apresentados as características dos equipamentos. O primeiro, à esquerda, acima, é o alimentador. No caso da direita, é uma correia, um transportador de correia. E tem no livro algumas características que esses equipamentos têm que ter para dar um bom resultado de desempenho. Embaixo está o separador magnético e à direita, embaixo, está o peneirador móvel,
fixo, desculpa. E aqui estão exemplos à esquerda, acima, de um britador de mandíbula e à direita em cima e à esquerda embaixo. À direita em cima estão lavador e um homogeneizador piloto que eu desenvolvi, criei na época do doutorado, e à esquerda embaixo está um lavador de alta capacidade e à direita embaixo está um vídeo de um britador de impactos mostrando o que acontece com o material dentro do britador. Eu não queria de forma alguma cair dentro, porque o estrago é grande e com certeza, esse britador tem baixa rotação, tem câmera lenta para conseguir mostrar, né? E o livro mostra as principais diferenças entre o britador de mandíbula e o de impacto, qual que é mais interessante em cada caso. Por exemplo, o britador de mandíbula, ele apresenta como possíveis vantagens produzir menos poeira e dar menos manutenção, e também ele gera uma curva granulométrica melhor quando se recicla entulho misto, que é a maioria que é produzida aí fora, entulho misturado com cerâmica, por exemplo, ele gera uma curva mais interessante. E no capítulo 4 é mostrado exemplos de gestão de usina, alternativas para triagem, operação, quadro de funcionários e alternativas de como comercializar o produto. Então, ele é mostrado alternativas para isso. Aqui tem vídeos mostrando exemplos de gestão e um funcionário avaliando se a qualidade do entulho, mesmo depois de despejado, ele está bom para ser reciclado. Embaixo é um exemplo de controle de poeira. Essa usina é uma das únicas do país que tem o trajeto de caminhões asfaltado, e não só isso, foi obrigado pela CETESB que também fosse mantido úmido o caminho para não subir poeira. E no vídeo esquerdo embaixo é mostrado um exemplo de possibilidade de triagem na própria transportador de correia e na peneira vibratória também. E dessa forma é possível fazer uma triagem com menos investimento em equipamentos e consegue um bom resultado. No capítulo 5 é mostrado alguns exemplos de agregados básicos que todas as usinas produzem: AD, pedisco, brita e rachão e material para pavimentação, bico corrida. Aqui está o exemplo no capítulo 6, falo sobre produtos e artefatos que usam material reciclado, e
no mundo inteiro é muito comum usar material reciclado em argamassas, em pavimento e, por exemplo, também em aterros e já através de pesquisas vi que é possível também usar para obras, para várias obras de geotecnia. Agora, piso intertravado não acho interessante, blocos também não é muito interessante, porque em blocos não é o fato de usar agregados reciclados que o material fica mais barato ou mais sustentável, nem sempre isso acontece. Por quê? Porque o agregado reciclado muitas vezes aumenta o consumo de cimento, que é muito mais caro, e se aumentar o consumo de cimento, é, é difícil ter uma redução de custo e também ter o cimento, aumento do consumo de cimento dificulta ter sustentabilidade dessa forma. Então, eu digo, inclusive no livro, como forma geral, apesar de eu trabalhar há muito tempo nessa área, eu não sou um puxa-saco desse de agregado reciclado. Eu tento ser o mais realista possível e, e a minha experiência mostra que agregado reciclado é interessante para algumas aplicações, para outras não. E quanto mais aumenta, por exemplo, a resistência que é desejada, menos interessante fica o uso de material reciclado e então, para piso intertravado não é interessante e para blocos já tem experiências práticas que mostram que em blocos de vedação é comum não se obter vantagem financeira com o uso de agregados reciclados e para concretos não estruturais também é recomendável, mas em termos de substituição e não em porcentagens mais baixas, em torno de 20% mais ou menos, começa a aumentar muito a quantidade de agregados reciclados, principalmente se aumentar muito o teor de areia reciclada. O consumo de cimento acaba aumentando para garantir a mesma resistência e tem a opção de areia reciclada lavada e só que o problema é aumentar o preço para produzir e o consumo de água também é razoável, então tem que tomar esses cuidados. Aqui nesse vídeo está um exemplo de uma pessoa aplicando uma argamassa e cimento, vídeo que apresenta uma boa trabalhabilidade e nessa argamassa, nessa mistura, não foi utilizado cal e mesmo assim conseguiu uma boa trabalhabilidade, não tem argamassa caindo do chão e então se for pensar que, por exemplo, se substituir mais ou menos 50% de uma área
da linha natural ou reciclada já se consegue consumir em obra todo o entulho que é gerado e, com isso, consegue redução de custo, com redução de cálculo, com redução do preço do agregado e com a redução de transporte de entulho para outros fins, né? Então, vou dar uma ordem de grandeza que pode variar em função da cidade. Se reciclar o entulho em óbvio e, dessa forma, usar em argamassa, consegue produzir argamassa com areia reciclada em obra com mais ou menos 50% do preço de uma argamassa normal produzida em obra e numa obra de menor porte. Isso pode significar uma redução, uma economia em torno de R$ 30 mil. Já participei de obra no Brasil, na época das Olimpíadas, que reciclaram em torno de 7 mil metros cúbicos do entulho gerado para usar em pavimentação. E, com isso, a obra economizou mais de R$ 500 mil. Bom, é uma quantia considerável, então foi um resultado bem interessante. No capítulo 7, quase acabando, são apresentados alguns requisitos de norma nacional e norma internacional. Eu percebo que existe uma tendência das normas, e, inclusive, já existe norma internacional assim, que aceita o uso do agregado reciclado, desde que atenda às especificações da aplicação que vai ser feita. E no capítulo 8, o último, apresento algumas alternativas para aumento e melhoria da reciclagem do entulho, e algumas alternativas são a formação de consórcios pode ajudar nisso. Uma usina móvel como essa que eu apresentei, por exemplo, ela pode ser transportada para vários municípios ao redor e, com isso, reciclar o entulho de vários municípios com uma usina só, e isso ia ajudar a diluir o custo de reciclagem. Então, é uma alternativa interessante para como solução e redução de custo, e também melhorar a triagem é importante, e em canteiro, e a reutilização, ou no caso de pequenas obras, ou reciclagem em canteiros de obras de construtoras. Também é uma opção bem interessante. Não existe motivo hoje para tirar entulho de obra, classe A. Esse negócio de destinar corretamente não é a melhor solução, considerando que a melhor solução é não tirar o entulho da obra, reutilizar ou reciclar dentro da própria obra. Isso já existe técnicas e alternativas para ser feito, é muito fácil, e
atualizar o processo produtivo das usinas é outra alternativa importante, porque normalmente o consumidor é mais exigente que as normas. A norma brasileira atualmente por exemplo, se um metro cúbico de agregado reciclado tiver 5.000 folhas de papel A4 picado no agregado, a norma considera aceitável, só que um consumidor nunca vai aceitar isso, então é importante ter um processo produtivo que seja mais eficiente, principalmente na remoção de contaminantes, e o entulho, o estímulo público também é importantíssimo, tanto como exemplo de consumo de agregados reciclados, como, por exemplo, aumento de taxas para agregados naturais ou aumento da taxa para destinar um entulho no hotel, por exemplo, são alternativas que a pessoa vai olhar e vai pensar, pô, vale muito mais a pena eu reutilizar ou reciclar em canteiro de que pagar taxa cara no exterior. Na Europa, por exemplo, tem um lugar que para destinar o entulho num aterro cobram em torno de 100 euros por metro cúbico. Imagina, é igual aconteceu no Brasil, né? Um dia, não, de repente, falaram, a partir de amanhã, quem não usar cinto de segurança no carro vai ser multado. E, de repente, todo mundo começou a usar cinto. E que até quem não gostava ou tinha algum preconceito. Então, foi só falar que ia mexer no bolso e a opinião mudou. E aqui é a mesma coisa. Você tem a opção, ou paga caro para destinar o entulho em algum lugar, ou então recicla ou reutiliza na obra. Então, vou fazer isso porque é bem mais barato fazer isso. Onde acaba funcionando como uma espécie de estímulo, né? Então, essas são algumas alternativas que podem ser usadas para estimular a reciclagem. E eu disponibilizo aqui um e-mail para quem quiser entrar em contato ou tirar alguma dúvida. Eu me ponho à disposição. O intuito é que, com certeza, não é vender livro ou ganhar dinheiro com consultoria. Na verdade, o objetivo aqui é orientar e ajudar quem tiver interesse nessa área em reciclar o entulho, seja em obra ou seja em usina. Por isso, meu e-mail está aí. Respondo todo mundo que tiver alguma dúvida. Obrigado pela atenção. Muito bem, Léo! Parabéns! Temos aqui muitas pessoas agradecendo aqui pelo nosso chat,
né, parabenizando você, dar um abraço, que eu sei que muitos gostariam de estar dando um abraço agora nesse Léo aqui, né, cabeção, pessoa muito inteligente, né, que dá uma alegria aí, Léo, saber que concretizou esse livro aqui, mesmo em plena uma pandemia, em pleno ainda um acidente, né, que você teve. A gente sabe que esse livro aqui é longo trajeto seu já, não é de agora, né? Esse livro aqui, ele já veio bem antes e agora conseguiu realmente concretizar. Parabéns, Léo. Parabéns mesmo. Agradeço a atenção e a presença de todos e foi legal que eu tive a oportunidade também de encontrar algumas pessoas que eu não vi há muito tempo. Olha aí, Léo, você consegue ver quem são as pessoas, então, que estão aí, ó? Vamos abrir o vídeo, gente, para pessoal, ver vocês. Tudo bom? As pessoas que ficam só bolinhas. Marisa, Helene, André. Já. O Ângelo, Camila, Alexandre, Romário, Bárbara. Só pessoas queridas. Muito obrigado pela atenção, hein? Olha lá o Flávio Magalhães. Isso aí, gente, dá print na tela, porque a gente não consegue aqui. Manda pra gente, tirem sua Beijo, foto. Léo. Beijo, Vanessa. Tudo de bom. Obrigado, gente. Prazer revê-los. Boa noite aí. Até mais. Um abraço. Até mais. Boa noite Tchau, aí. tchau. Parabéns pelo lançamento. Obrigado, gente.